E aí, gente? Eu sou o Luiz Fernando, mais conhecido como Lula, sou professor de Química e vou montar uma série de vídeos piloto aqui com dicas essenciais para você que vai prestar o Enem, para você que vai prestar vestibular de tem Química, começando com uma dica que o pessoal costuma gostar muito, que é como montar uma fórmula molecular orgânica sem ter que desenhar sua estrutura. Porque normalmente o que a gente faz? A gente pega a estrutura e começa a contar os átomos, o que normalmente dá muito trabalho e é absolutamente desnecessário. Outra coisa, por exemplo, você sabe qual é a fórmula do ácido pentanoico? C5H10O2. Como é que eu sei isso? Porque eu decorei? Não, porque eu estou pensando um raciocínio lógico. Existe um padrão matemático muito claro que vai te ajudar muito a virar fera nessa parte da química orgânica. Vamos lá? Por exemplo, olha, essa molécula aqui, que aliás eu gosto muito, é o cinamaldeído, com um cheirinho de canela delicioso. Cinnamon, em inglês é canela. Essa molécula, ela tem quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios? Bom, ela tem um oxigênio. Esse um não precisa colocar aqui, né? Se quiser até pode. Carbono não é difícil contar, é o número de vértices, né? Você sabe que aqui tem carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 carbonos, um hidrogênio, mas a pergunta que fica é: quantos hidrogênios tem? O que normalmente a gente faz? Começa a rabiscar a molécula, colocar os Hs, lembrar que o carbono faz 4 ligações. Isso atrapalha muito, leva muito tempo e vai te prejudicar muito em questões de isomeria, em que você tem moléculas gigantes para procurar 2 isômeros. A não ser que você conheça truques muito bons como esses que a gente vai ver agora. No finalzinho, a gente volta para essa fórmula, tá? Lembra lá do cinamaldeído. Quantos hidrogênios ele tem? Você ficaria colocando um por um? Então, tudo começa na série homóloga dos alcanos. Os alcanos são hidrocarbonetos que só têm ligações covalentes simples entre os seus carbonos. O membro mais simples é esse aqui, ó. É o metano, é o primeiro, a gente chama de primeiro membro da série. Sua fórmula é CH4. Então, nesse caso, gente, foi muito fácil descobrir a fórmula. Mas e se você tivesse, como eu já vi no vestibular, que montar a fórmula de um alcano de 30 carbonos? Como é que você faria para descobrir a quantidade de hidrogênios? Você começaria a desenhar os 30 carbonos e começaria a contar os hidrogênios? Poder pode, mas é uma péssima ideia. Por quê? Porque se você olhar o segundo membro da série dos alcanos, que é uma molécula chamada etano, um carbono MET, 2 carbonos ET, sempre completando as 4 ligações do carbono, você vai perceber que a fórmula é C2H6 e que o próximo membro, o propano, tem fórmula C3H8. Todas essas séries, sejam alcanos, sejam monoálcois aromáticos, gente, todas essas séries, elas têm exatamente o mesmo começo matemático. As fórmulas são CnH2n. O que você precisa ver é se você tem que fazer alguma coisa com esse 2n. Por exemplo, somar ou subtrair. Não vale multiplicar nem dividir. Ou é somar ou é subtrair. Então não precisa ser um gênio da matemática para perceber que se n vale 2, 2n vale 4. Como é que você faz 4 virar 6? Somando 2. Essa fórmula é a nossa fórmula base. Todas as fórmulas virão daqui. Tudo que eu tirar nessa aula, eu vou tirar daqui. Ela é a fórmula base. Então, se você precisa saber, por exemplo, qual é o alcano que tem 30 carbonos, como eu perguntei agora há pouco, qual é a fórmula? C30H62. Quer dizer, esquece aquele negócio de ficar montando estrutura. Desapega. Aquilo é muito trabalhoso. A não ser que você precise desenhar a estrutura por outro motivo. Se você só precisa da fórmula molecular, C30H62. Importante, quando a gente montar a fórmula dos alcenos, que são moléculas do tipo hidrocarbonetos com dupla ligação, o primeiro membro da série é o eteno.
que é uma molécula intimamente relacionada ao amadurecimento das frutas, né? Quando a gente embala frutas, é para segurar o etileno, que é outro nome do eteno, um hormônio vegetal, próximo da fruta, o que acelera o seu amadurecimento. Todo mundo costuma saber disso em casa. A banana está verde, você embala a banana verde para que o etileno fique próximo dela e acelere o seu amadurecimento. Não sabia dessa? Pode testar na tua casa, dá certinho. Usa um saco plástico com alguns furinhos para o etileno escapar também, porque senão apodrece. Olha só, o eteno, também chamado de etileno, tem fórmula C2H4. Ele é o primeiro membro da série dos alcenos. Quem é o próximo membro? Propeno. Pô, Lula, é só acrescentar um carbono para encontrar o próximo membro? Sim. E o número de hidrogênios necessários, né? Então o próximo membro será o propeno. Perceba que se o eteno tem apelido de etileno, o propeno tem apelido propileno. Olha a fórmula dele, C3H346. Lembra que eu falei para vocês que todas as fórmulas gerais da química orgânica começam com CNH2N? Não mude isso, nunca. Não, eu acho que é CNHN, não. Não, acho que aqui é CNH3N, não. Tem que ser CNH2N. Aí você vê se precisa somar ou subtrair alguma coisa. Vamos ver. Se o N vale 3, 2N vale 6. Fechou. Beleza, tá feito. Essa é a fórmula dos alcenos. Informação importante. Toda vez que uma molécula que não tinha dupla ganhar uma dupla, ela perde 2 hidrogênios. 2 hidrogênios a menos. Por exemplo, qual é a fórmula de um nonano? C9H18 mais 2, 20. Qual é a fórmula de um noneno? Vamos ser engraçados mesmo. C9H18. E se fosse um nonadieno? Duas duplas. Nonano C9H20, noneno C9H18, nonadieno C9H16. Ah, professor, então é só tirar 2 hidrogênios a cada dupla? Exatamente. E isso acontece também quando a gente monta ciclanos. Conhece ciclanos? Ciclanos? Olha, o ciclano, como o ciclopropano, por exemplo, terá fórmula, nesse caso, o ciclopropano, ele tem fórmula C3H6. Percebeu? Os ciclanos, eles têm a mesma fórmula dos alcenos. Quer dizer que, por exemplo, o propeno, C3H6, tem a mesma fórmula do ciclopropano, C3H6. O buteno tem a mesma fórmula do ciclobutano, C4H8. E uma informação super importante, super. Cada vez que a molécula ganha uma dupla, subtraem-se 2 hidrogênios. E o mesmo acontece com o ciclo. Agora, olha como isso é útil. Ácido X2-enóico. Pô, lá, essa é difícil. Como é que normalmente a gente monta uma fórmula dessas? Met, et, prop, but, pent, X. Óico, para você que já tem uma certa vivência em química orgânica, se não, espere os próximos vídeos, sabe que você precisa do grupo ácido, que é o grupo óico. A dupla está no carbono 2. O resto é hidrogênio. Então o que a gente normalmente faz? Isso aqui. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Olha o que você trabalhou, gente. Lembrando que o carbono faz 4 ligações, né? Qual é a fórmula? C6H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse não existe. Eu sabia que não podia dar número ímpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 2 oxigênios. Viu como é perigoso montar a fórmula molecular a partir da estrutura? Eu ia errar. Eu ia colocar um hidrogênio a mais. Ou talvez eu tenha fingido. Não, eu errei mesmo. Ou não. Então, se você pode montar a fórmula direto, mas professor, como é que eu chego na fórmula direto? Ué, 6 carbonos com N2N mais 2 daria 6, 12, 14.
né? Cada dupla não tira 2 hidrogênios? Então, 14 menos uma dupla menos outra, tira 4. 14 menos 4 deu 10. Eu não precisaria montar a estrutura, bastaria olhar para o nome e perceber que aqui tem uma dupla, aqui tem outra. Puxa, quer dizer que se eu, pelo nome, souber contar o número de duplas, é só subtrair 2 hidrogênios para cada dupla. Vê se entendeu. Vamos voltar aqui, ó. Quantos hidrogênios tem essa molécula? Olha, professor, C9. Se fosse N2N mais 2, que é a nossa fórmula base, daria H20. Agora, olha, o ciclo tira 2 hidrogênios, lembra? Tira 2 hidrogênios de 20 por causa do ciclo, 18. Tira mais 2 por causa da dupla, 16. Tira mais 2, 14. Tira mais 2, 12. Tira mais 2, 10. Tira mais 2, 8. Brincou? Sério? Vamos contar? Vamos provar? Aqui tem hidrogênio. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É bom ou não é? É. E agora vamos para a segunda parte da aula. Olha lá, gente. A fórmula base a gente aprendeu é CnH2n mais 2, certo? Isso a gente aprendeu a tirar 2 hidrogênios quando tem dupla, quando forma ciclo. E se tiver uma tripla, usar os símbolos, como por exemplo o etino, muito mais conhecido pelo nome de acetileno, gás de maçarico. Olha a fórmula do etino, C2H2. Gente, eu não falei para vocês que todas as fórmulas, sem exceção, começam com CnH2n? CnH2n? A fórmula base é CnH2n mais 2. Só que é o seguinte, se o n vale 2, 2n vale 4. Por que deu 2? Como é que eu faço 4 dar 2? Assim, ó. Tira 2. Lembra que eu falei para você que a dupla subtrai 2 hidrogênios? Pois bem, a tripla subtrai 4 hidrogênios. Vê se você entendeu. Qual é a fórmula do hexano? C6H2n mais 2. 14. Hexeno. C6H12. Hexino. C6H10. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que duplas e formação de ciclos tiram 2 hidrogênios, a entrada de uma tripla tira 4. Essa parte da tripla não é muito importante, mas a parte de dupla você vai usar muito para avaliação de isomeria e contagem de duplas em ácidos graxos. Uma próxima aula futura. Você consegue fazer esse exercício? Vamos fazer juntos? O zingibereno é um alqueno. Eu coloquei entre aspas porque alqueno a gente costuma usar para quem tem uma dupla. O zingibereno tem várias duplas. O zingibereno é um alqueno presente no óleo de gengibre. Sua fórmula molecular é C15H24. Sabendo-se que na estrutura desse composto existe apenas um ciclo, pode-se afirmar que a molécula possui quantas duplas? Pensa assim, gente. Qual é a fórmula base de raciocínio? Sempre ela. CnH2n mais 2 no lado. Então daria C15H2n mais 2, 15 vezes 2, 32. Tá. Mas, olha só. Essa molécula tem um ciclo. E a gente aprendeu que o ciclo subtrai 2 hidrogênios, né? Então, só por conta do ciclo já caiu para 30. Como é então que o zingibereno pode ter 24 hidrogênios? Como explicar essa queda de 6 átomos de H? Se cada dupla tira 2 hidrogênios, para eu fazer cair 6 átomos de H é porque a molécula tem? Hein? Ouviu? 3 duplas. 3 vezes 2 dá 6. Muito provavelmente uma molécula aromática, né? Porque ela deve ter um ciclo e 3 duplas, que é característica do benzeno. Então, gente, vai percebendo o quanto essas sacadas matemáticas te ajudam a destrinchar as fórmulas da química orgânica. Quer mais? Então agora vem um desafio para você que está afim de coisas mais complicadas.
Pessoal, esse é um projeto piloto. Como você está percebendo, eu mesmo estou filmando, mas por tempo a ideia é melhorar muito. Melhorar o material, ir para o laboratório. Então eu bolei um jeito de ter um teu retorno. Eu vou lançar um desafio. E se você quiser responder esse desafio, é só você entrar em contato comigo no meu e-mail, lula5@terra.com.br. Você vê que eu estou realmente numa escola, vou esperar o sinal, ou no lulaquimico.wordpress.com, que é o meu blog, tá cheio de vídeo ali, coisas do meu livro, é legal você dar uma olhada. E o desafio é o seguinte: considere uma série de compostos aromáticos que tem como primeiro membro o benzeno. O desafio é: você é capaz de me dizer quem é o segundo membro dessa série? A gente viu que no caso dos alcanos é metano, etano, propano, butano. Você seria capaz de me dizer um possível terceiro membro? Por que possível? Porque tem mais de uma resposta. E você saberia me dizer qual é a fórmula geral dessa série? Uma coisa você sabe, começa com CNH2N. Porque todas começam com CNH2N, mas o que será que vem aqui? Quer tentar? Fica ligado a uma coisa, pequena dica. O que aconteceu do metano para o etano, do CH4 para o C2H6? Quantos carbonos entraram? Quantos hidrogênios entraram? Como você definiria uma série homóloga? Vou dar mais uma dica. A fórmula do benzeno é C6H6. Agora é com você. Tá a fim de participar desse desafio? Tem prêmio? Não tem. É só para eu medir quantas pessoas assistiram e o quanto a gente vai melhorar esse projeto. Aqui no meu e-mail e aqui no meu blog, dá para mandar mensagem para mim pelo meu blog. Você pode entrar em contato comigo e descobrir qual é a resposta para esse desafio. Valeu! Essa é a primeira aula piloto de um curso enorme de química geral, orgânica e tudo visando vestibulares, Enems. Isso aí, gente. Aqui é Luiz Fernando Pereira Lula, deixando um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau!